Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós falaremos sobre a Rota da Seda, ou a nova Rota da Seda, que é, sem dúvida, um dos acontecimentos econômicos e geopolíticos mais importantes da atualidade, mais importantes do século XXI. No Brasil, infelizmente, o assunto não tem merecido a devida atenção, provavelmente por motivos ideológicos. Mas o fato é que a Rota da Seda está mexendo profundamente com as estruturas e com as relações comerciais, financeiras e políticas no mundo inteiro. O que a gente vai ver hoje aqui é que a Rota da Seda não é só a Rota da Seda em si, o que por si só já seria uma grande coisa, um grande assunto, mas ela está inserida dentro de um projeto maior de expansão econômica e política da China. Para discutir essas questões, nós estamos aqui novamente com o professor e jornalista Márcio Sampaio de Castro e o professor e economista Lício da Costa Raimundo. E eu vou começar com o Márcio, pedindo para ele dar um panorama geral para a gente entender aqui a magnitude, a dimensão do que é essa nova Rota da Seda. Marcião, por favor. Olá, pessoal, boa tarde, Daniel, boa tarde, Lício, pessoal de casa, prazer estar aqui de volta. De fato, você falou muito bem, né? Nós estamos diante aí de um evento, de um fenômeno que, sem dúvida, tem condições potenciais de transformar completamente o arranjo geopolítico, geoeconômico do mundo contemporâneo. Esse projeto da Rota da Seda foi lançado em 2013, já durante o governo Xi Jinping, e ele é um projeto que, no primeiro momento, parecia envolver, como o próprio nome sugere, a região ali do Planalto Central da Ásia, ligando a China com a ponta do Oriente Médio. Quando a gente olha hoje o que aconteceu, o que sucedeu nesses 9 anos de lançamento do projeto, a gente vai perceber que ele foi se tornando bem mais ambicioso, pegando não só essa região do Planalto Central Asiático, como pegando a Ásia Meridional, pegando o continente africano e tendo extensões na Europa e até na América Latina, com a recente entrada da Argentina no âmbito do projeto, né? É um projeto que envolve obras de infraestrutura na área de linhas férreas, na área de estradas, construção de gasoduto, construção de oleoduto, reforma de portos. E em outros países, como esses aqui vizinhos da América Latina, não diretamente envolvidos no projeto logístico, que atende diretamente a economia chinesa, a gente vê que os investimentos acabam também sendo investimentos para a área de infraestrutura, inclusive infraestrutura urbana, o que marca efetivamente esse papel que a China realmente resolveu assumir, que é um papel de um importante player no sistema internacional, fazendo investimentos que mostram que hoje a economia chinesa, o processo e o projeto de desenvolvimento chinês se encontra num estágio bem avançado e que envolve até a internacionalização da moeda deles. Então, isso é interessante, né, Lício? Porque eu queria que você confrontasse agora um pouco, porque isso atinge diretamente, obviamente, os Estados Unidos, né? E, como o Márcio falou, todo esse processo de expansão comercial e financeira é um passo grande para a internacionalização da moeda chinesa. Como que você vê isso relacionado com a Rota da Seda? Bom, Daniel, Márcio, primeiro prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu vejo da seguinte forma, esse projeto da nova Rota da Seda, ou a iniciativa Belt and Road, né, como se diz, ela já é um resultado de um planejamento já de longa data do Partido Comunista Chinês, né, do Estado chinês, e que vai ganhando concretude. O tempo vai passando, os chineses vão estabelecendo
esse seu projeto. E eu queria ressaltar, Dani, é isso que você está levantando, esse aspecto monetário dessa iniciativa Belt and Road, né? Porque me parece que essa é uma dimensão bastante significativa desse projeto, né? Esse projeto ele envolve, como o Márcio acabou de falar, um significativo volume de investimentos. Esses investimentos feitos pela China, por empresas chinesas ou pelo próprio Estado chinês diretamente, ele é feito a partir de duas moedas, grosso modo, o dólar americano e o renminbi chinês, certo? A depender do arranjo, o renminbi já é usado como uma moeda que denomina as transações financeiras que estão sendo feitas nesses vários tipos de investimento em todas as regiões que o Márcio apontou. O que a gente nota é que, no início desse processo de construção dessa iniciativa Belt and Road, da nova Rota da Seda, o dólar americano tinha uma maior proeminência no uso como moeda de financiamento dos projetos. Na medida em que o tempo vai passando, o renminbi passa paulatinamente a substituir o dólar nesses arranjos, né? Eu não sei se o Márcio tem esses dados com mais cuidado, mas hoje já uma expressão significativa dos investimentos que são feitos em renminbi. O que significa simplesmente que a moeda chinesa vai construindo em torno da Rota da Seda, da nova Rota da Seda, um espaço monetário do renminbi, um espaço monetário da moeda chinesa. Isso tem uma dimensão geopolítica muito importante. É claro que tem uma dimensão econômica central, obviamente, não é? Todo mundo que recebe um financiamento em renminbi pode usar o renminbi para quê? Pode usar o renminbi ou para constituir uma reserva, uma parte das suas reservas cambiais, ou para, de fato, fazer transações exteriores. Com quem? Com a China, evidente, né? Que é quem vai aceitar renminbi, principalmente. Não é o único país, evidente, a aceitar renminbi. O próprio desenvolvimento da nova Rota da Seda amplia, então, o número de países que aceitam a moeda chinesa como moeda de troca. Isso vai criando um espaço da moeda chinesa, um espaço monetário da moeda chinesa, e isso vai constituindo uma confrontação com o dólar, né? Me parece que mais contundente do que uma confrontação comercial, que, como a gente sabe, já está em curso entre a China e os Estados Unidos, mais contundente do que uma confrontação tecnológica, no âmbito tecnológico, uma confrontação no âmbito monetário, ela só perde em importância, em contundência, para uma confrontação bélica, né, armada, entre os dois países. Por isso, Dani, eu tenho uma opinião. Me parece que a China ela pode adotar dentre dois caminhos para essa questão monetária no que diz respeito à nova Rota da Seda para os próximos anos. Eu tenho uma opinião sobre qual talvez venha a ser esse novo caminho, mas eu não quero me alongar, devolvo a palavra a você para então, depois, mais adiante, a gente voltar a esse ponto. Tá bom, vamos deixar esse ponto aí suspenso no ar para a gente voltar depois, porque também está ligado com uma coisa que o Márcio falou e você mencionou também, porque tem a questão monetária, sem dúvida, é muito importante, talvez a coisa mais importante, mas a questão política também ela é central, na medida em que, vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas ao longo da Rota da Seda, né, a China vai fazendo uma série de acordos bilaterais, na verdade, né, que vão deixando esses países, como o Ulisses bem colocou, dependentes comercialmente, financeiramente e politicamente, né, porque, veja, eu estava lendo recentemente, eu não sabia, a China vai instalar a primeira base militar fora do território chinês, aí chinês contando, né, Taiwan e Hong Kong, em Djibouti, na África, que é um país que fica entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, lá, né? Do outro lado fica o Iêmen. Então, está instalando uma base militar ali. Então, a expansão, né, é econômica, mas ela é política, e isso vai mexendo muito nas relações aí, né, Márcio? Como você vê essa questão também geopolítica, estrito sensu? É interessante a gente pensar, né? Porque muito se fala, por exemplo, do soft power norte-americano, é uma expressão muito cara, né, nos estudos das relações internacionais,
e esse soft power está muito associado, sobretudo, à exportação da cultura estadunidense, o American Way of Life, os valores, enfim. Quando a gente pega o caso chinês, a gente percebe que eles têm um approach, né? uma maneira de conduzir isso, que se é que podemos chamar de soft power, uma maneira muito peculiar. Quando a gente volta em 2004, por exemplo, para o caso do tsunami que aconteceu ali na Ásia, né? Foi devastador. Um país que prontamente ofereceu não só recursos financeiros, mas como equipamentos, equipes médicas, etc., foi a China. Quando a gente, pulando, né, várias outras situações, vários outros exemplos que eu poderia dar, quando a gente vem agora para a situação da pandemia, da Covid-19, a gente vai ver, por exemplo, que a China forneceu amplos lotes da sua vacina, sobretudo da Coronavac, para países pobres e miseráveis no continente africano e no continente asiático, né? Então, também dentro de uma política que a gente pode classificar como uma política de soft power. Quando a gente olha a relação dos chineses, por exemplo, no continente africano, na forma de aproximação que eles têm com as lideranças dos países africanos, através do governo chinês e através das suas instituições financeiras, por exemplo, a gente percebe que é uma forma de aproximação muito diferente da clássica forma de aproximação ocidental, né? Quando a gente vê o caso do FMI, do Banco Mundial, com seus condicionantes, etc., há uma série de empecilhos para que esses países possam ter acesso a recursos para os seus desenvolvimentos, e muitas vezes não conseguem, e você tem a chamada armadilha da dívida, etc. Quando você olha no caso chinês, além dos recursos, né, do custo do dinheiro ser menor em comparação com o custo do dinheiro que vem por parte desses organismos clássicos de fomento e financiamento, a gente vê que os chineses não fazem perguntas, né? Os chineses não querem saber quem é que manda no país, se segue, obedece. É questionável, podemos questionar isso, mas eles não fazem perguntas. O que eles querem é fazer negócios, né? Eles fazem os contratos, querem fazer negócios, e as contrapartidas são contrapartidas muito claras e muito óbvias, e não há uma atuação, por exemplo, no campo político, de interferir na vida política desses países. Então, isso, ao longo do tempo, vai tendo um reflexo positivo junto aos países que são atingidos por essa política chinesa. A gente precisa lembrar que, além da Rota da Seda, a China acaba de capitanear os acordos que criaram o RCEP, que é o maior bloco econômico criado no mundo, que reúne ali 4 bilhões de habitantes, com a perspectiva de entrada da Índia ainda, porque pega os países ali da Ásia Meridional, pega os países da Ásia Oriental, Japão, Coreia do Sul, ainda pega os países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, e mais os países do chamado EGIA, né, que é um bloco econômico ali da Ásia Meridional. Pegando Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura, enfim, uma série de países. E a China teve facilitado o seu processo de negociação para a concretização desse bloco econômico, que exatamente pela sua atuação no campo do soft power, dos eventos, não só dos eventos do tsunami, mas como os chineses se posicionaram nos anos 90, 97, depois da crise asiática, também socorrendo uma série de países com recursos. Então, eles vêm numa política, o Lício falou isso na primeira intervenção dele, né, que são propostas e são projetos de longo prazo do Estado chinês. Então, a gente percebe que hoje eles começam a colher os resultados disso. E isso é muito importante para a gente poder detectar com clareza que, de fato, a gente tem um processo de transformação na ordem global. É inquestionável isso daí, né? Inquestionável.
É importante isso, né, que você falou, Marcião, porque é o que você disse, eles querem fazer negócio, né? E negócio, claro, um negócio melhor para eles, mas que também favorece os outros. E isso num momento de crise global, e principalmente nos países que a gente costuma chamar de periféricos, que ficam à margem das benesses da globalização, vamos dizer assim. Isso daí é uma coisa muito atrativa, né? Ter a possibilidade, e não precisamos nem falar de países pequenos, vamos falar do Brasil, por exemplo. Lembra daquela possibilidade que a China viria aqui ajudar a construir o que seria o TGV, o trem de alta velocidade aqui, né? Quer dizer, são coisas, eles vêm buscando vantagens comerciais, mas constroem uma infraestrutura, né? Porque o que a gente observa ao longo da Rota da Seda, a Rota da Seda não vai passando pelos países simplesmente para efetuar transações comerciais, ela constrói infraestrutura, constrói portos, constrói, né, sistemas de comunicação, e isso é muito importante para esses países. E isso, voltando na questão que a gente estava conversando com o Lício antes, isso ajuda, contribui ainda mais para a questão da internacionalização da moeda chinesa, né, Lício? E daí, você ficou com aquela coisa em suspenso, se puder desenvolver agora, por favor. Sobre isso que você estava mencionando, Daniel, tem um governante africano que tem uma frase muito interessante. Ele diz: toda vez que a gente recebe a visita de um representante do governo chinês, a gente ganha um hospital. Toda vez que a gente recebe a visita de um representante do governo inglês, a gente ganha uma palestra, né? Quer dizer, isso faz muita diferença no mundo, tá certo, né? Faz muita diferença de fato. Mas veja, isso é para recuperar a questão geopolítica, né, que o Márcio e você estavam desenhando. É evidente que isso essa ascensão chinesa, né, como eles mesmos dizem, essa ascensão pacífica. Aliás, esse termo foi substituído, né? Eles tinham essa expressão e eles mesmos abandonaram, porque eles julgaram que a ascensão em si um termo um pouco agressivo, né? Mas vamos retomar essa ascensão, segundo eles, pacífica, e de fato até agora pacífica da China, né? Ela evidentemente, seja pela via que o Márcio destaca do soft power, seja pela própria construção das infraestruturas ou reconstrução das infraestruturas no mundo inteiro, ela vai agredindo o status quo, evidentemente, né? Certo? O status quo geopolítico, o status quo econômico, né? Me parece que a China não vai caminhar, Daniel, na direção de espicaçar essa relação, né? Certo? E a pergunta que se coloca é possível que uma potência emergente não entre em rota de colisão com a potência hegemônica estabelecida, na medida em que ela vai ganhando espaços de poder? Pois alguns autores, né, Graham Allison, por exemplo, acabou de escrever um livro, acabou não tanto, mas, enfim, há alguns anos escreveu um livro onde ele diz: não, é provável que haja, sim, em algum momento, que China e Estados Unidos se envolvam no Thucydides trap, né, numa armadilha de Thucydides, quer dizer, a potência hegemônica, em algum momento, se sinta extremamente incomodada com a presença cada vez mais patente, né, cada vez mais evidente da potência desafiadora, e, em algum momento, elas entrem em conflito. Bem, sabendo disso, me parece que a China vai tentar evitar essa rota de colisão, como, aliás, ela tem feito sistematicamente. A China não compra as iniciativas de provocação que vêm do Ocidente, né? Ou não compra até um determinado limite, evidentemente, né? Ela não é que ela não responde, mas ela não entra na armadilha de entrar numa rota de colisão. Eu me espantaria se, nessa questão monetária, a China entrasse numa rota de colisão com os Estados Unidos. Me parece que ela não vai querer entrar nessa rota de colisão. Bem, mas como ela poderia não entrar nessa rota de colisão se o renminbi vai cada vez mais, como a gente mencionou, construindo o seu espaço monetário esse que envolve a nova Rota da Seda e, portanto, envolve, como o Márcio acabou de mencionar, eu acho que daqui a pouco ele vai colocar um quadro para a gente, né, Márcio? Um mapa, envolve cada vez mais países na América Latina. A Argentina acabou de aderir, né, assinar um protocolo de adesão, e na própria Europa.
Ou seja, ao que parece, a China vai, na sua ascensão pacífica, minando as bases de sustentação da hegemonia americana. Como é que ela poderia não fazer isso no aspecto monetário, né? Que, como eu falei na minha primeira fala, é, para mim, decisivo, muito contundente. Me parece, Daniel, que uma forma inteligente da China contornar esse conflito com os americanos e, ao mesmo tempo, consolidar a sua estratégia de ascensão pacífica, não é? E ganhar a adesão dos países, da maior parte dos países do mundo, seria retomar o plano Keynes de 1944, não é? Do ponto de vista monetário. Eu vou tentar explicar rapidamente para os nossos ouvintes do que se trata. Bem, a ideia me parece o seguinte: a China, como se sabe, ela já foi uma das primeiras nações do mundo a desenvolver uma moeda digital emitida pelo seu Banco Central. E isso já está em curso, isso já está em operação na China, né? Vários países do mundo têm esse projeto, o Brasil, inclusive, o Banco Central do Brasil é um dos países que tem um projeto mais avançado nesse sentido de lançar uma moeda digital emitida pelo Banco Central, né? Bem, a China já vai ganhando experiência em administrar uma moeda digital, pois nada me conduz a imaginar, Daniel, que a China não possa, nos próximos anos, lançar, em substituição ao renminbi e em substituição ao dólar americano, uma moeda digital nos moldes do Plano Keynes, ou seja, uma moeda digital que que funcione como uma moeda de troca apenas, que funcione uma moeda, aliás, de conta apenas, no âmbito da iniciativa Belt and Road, no âmbito da nova Rota da Seda. Uma moeda de conta que sirva apenas para os países que voluntariamente aderirem a essa moeda e que sirva para saldar os déficits comerciais entre os países. Seria um Bancor digital, Lício, é isso? Um Bancor digital, um Bancor digital. Daniel e Márcio, essas moedas digitais, chamadas criptomoedas, eu tenho a forte impressão de que daqui a 10 anos nós vamos lembrar dessas coisas, Bitcoin, Ethereum, etc., como uma coisa, você lembra disso? Existia um dia um troço chamado Bitcoin, putz, é verdade, nossa, que coisa ridícula, porque realmente isso não tem, a meu juízo, o menor futuro. Agora, o Bitcoin trouxe alguma coisa que veio para ficar, não é? Que é o seu sistema, o seu digital ledger, né? Certo? Que é o seu sistema de reconhecimento e legitimação de registros eletrônicos, certo? Das operações que são feitas em âmbito mundial em torno do Bitcoin, né? Nada me tira da cabeça que uma moeda digital lançada pela China, que não é o renminbi digital, que é uma moeda digital não emitida pelo Banco Central chinês, emitida por um banco internacional que não seja chinês, que não seja de nenhum país, mas que funcione apenas para, mediante adesões voluntárias, fazer uma espécie de settlement, né, de encontro de contas entre os países que voluntariamente quiserem aderir e que esteja ancorado no seguinte princípio, que era exatamente o que pensava o Keynes: os países deficitários não estão obrigados a provocar recessões para voltar a ter equilíbrio no balanço de pagamentos, e 2, não estão obrigados a ter que pedir emprestado no sistema financeiro internacional. E um segundo elemento central: os países superavitários estão obrigados a participar da correção dos déficits dos países deficitários, né? Certo? Como? Evidentemente, comprando dos países deficitários, né? Comprando bens e serviços dos países deficitários. Bem, esse arranjo, como se sabe, desde o Plano Keynes, é um arranjo que, primeiro, seria um arranjo com um viés pró-crescimento, né? E aqui eu faço uma observação: não me parece que exista nenhuma outra saída para o mundo contemporâneo, senão a retomada de algum plano que seja um plano que tenha um viés pró-crescimento. Toda a orientação proto-fascista que a gente vê nos arranjos políticos, no número cada vez maior de países pelo mundo afora, me parecem filhotes, me parecem crias da absoluta falta de rumo, inclusive econômico, que esses países ganharam. A incapacidade de crescimento do mundo é um dos elementos que me parece centrais para a gente entender por que esses países estão numa rota política cada vez mais conturbada, cada vez mais, enfim, perigosamente, que flerta perigosamente com o fascismo.
né? Essa proposta da China quebraria a espinha dorsal desse movimento. Segundo elemento central, a proposta chinesa dispensa os mercados financeiros internacionais, né? Isso é um elemento evidente de confronto, mas é um elemento que teria, se bem sucedido, o apoio da grande maioria dos países do mundo hoje. Quer dizer, veja, é uma forma de você confrontar aquele elemento que, a meu juízo, nos mata um pouco a cada dia, que é o sistema financeiro internacional, né? Nos mata todos, inclusive o país hegemônico. Então, me parece, Daniel, para encerrar minha fala nesse momento, me parece que essa seria uma grande tacada da China, uma grande sacada da China, um grande movimento em direção à consolidação da China como um país que vem propor não a sua substituição como um novo hegemon em relação ao hegemon presente hoje os Estados Unidos, mas como um país que contribui para a reconstrução de uma ordem mundial apoiada num crescimento muito forte. Que, aliás, foi o que os americanos fizeram no pós-guerra. Eles conseguiram fazer isso no pós-guerra. Agora eles não conseguem mais. Quem é que consegue isso? Só um país no mundo tem essa proposta em cima da mesa. Pode abraçar ou não? Que é a China. Não, Lício, isso é uma coisa que você acabou de falar, que a gente precisa fazer um programa sobre isso, porque, de fato, é uma coisa... Porque isso acontecendo, né, vamos partir da hipótese que isso aconteça, a China vai dominar, por quê? Porque ela vai favorecer... Como ela está... na verdade, a implicação dela com as outras economias é muito grande, e isso será uma coisa pró-crescimento, pró-comércio, e a maioria desse comércio vai ser realizado através da China, isso só amplia o espaço econômico dela, sem, digamos, explicitar isso, sem ser, como se diz hoje, na caruda, né? E vai muito ao encontro com o que o Márcio falou antes, que a China não vai fazendo as coisas e não fica confrontando, questionando muito, perguntando. Então, aí seria a pá de cal mesmo da estrutura de poder que a gente observa hoje. Mas a gente tem que deixar isso para discutir um outro dia, mesmo porque a gente tem pouco tempo, nós temos 4 minutos, infelizmente, 30 minutos passam muito rápido. Eu já queria, antes de dar a palavra final para vocês, já deixar aberto para a gente fazer um segundo programa desse mesmo assunto, tá? Vamos tentar expandir, porque o Márcio tem um monte de coisa para falar ainda que eu sei, você também, então vamos para as considerações finais, mas já deixar os ouvintes cientes que o próximo programa que vocês dois farão aqui novamente no Brasil, no Mundo em 30 Minutos, será sobre esse assunto. Marcião, por favor. O microfone estava desligado. Eu queria terminar mostrando rapidamente, o Ulisses tinha mencionado o mapa, vou ser muito ligeiro, só mostrar, e aí um segundo mapa eu quero usá-lo para fazer as minhas considerações. Então, aqui vocês estão vendo já as obras que já foram financiadas ou que estão sendo financiadas ou pelo fundo de financiamento do projeto da Nova Rota da Seda ou pelo Banco Asiático de Infraestrutura e Desenvolvimento, tá certo? Então, vocês podem ver que são obras que pegam rodovias, ferrovias, gasodutos, portos, já em 3 continentes. Mas o que eu queria mesmo para usar, para encerrar a minha participação aqui hoje, é esse mapa aqui, que mostra, de 2013 para cá, os países que assinaram algum tipo de protocolo com a China para participar da nova Rota da Seda, no Belt and Road Initiative. Bom, o que chama a atenção aí? Chama a atenção, por exemplo, por um lado, né, a gente pode ver que a África praticamente inteira, de alguma maneira, aderiu à iniciativa, e quando a gente olha, por exemplo, para a América Latina, chama a atenção o fato do Brasil não ter aderido. E aí fica a questão que eu queria deixar também para uma discussão futura, certo? Essa é uma janela de oportunidade muito grande que nós estamos desperdiçando. A Argentina assinou o protocolo faz cerca de 1 mês e meio para investimentos da ordem de 23 bilhões de dólares para receber investimentos do programa da Nova Rota da Seda. O Brasil hoje está pautando a sua relação com a China
pela exportação majoritariamente de soja e minério de ferro. E vejam, quando a China se desinteressar desses recursos, o que vai sobrar para nós? O que vai sobrar para o Brasil? Né? Então, quando a gente fala do caso chinês, a gente vê o quê? Um método, a gente vê um projeto de longo prazo. E, como nós citamos mais cedo, eles estão colhendo os frutos disso. Quando a gente olha no caso brasileiro, a gente fica preocupado, porque a gente não vê projeto nem de curto, nem de médio, e muito menos de longo prazo. Né? Então, eu acho que esse programa é, inclusive, para que os nossos ouvintes possam pensar um pouco sobre essa dinâmica do mundo contemporâneo e como o Brasil está ficando à margem desses eventos. É isso. Licião, por favor. Bom, rapidamente, Daniel. A China tem, como eu falei lá atrás, ela tem, me parece, 2 caminhos para continuar dando sequência ao Belt and Road Initiative, né? A nova Rota da Seda. Ou ela continua expandindo os investimentos cada vez mais em renminbi, o que vai obrigá-la a cada vez mais, ou pelo menos vai gerar pressões cada vez maiores para que ela faça uma liberalização do seu mercado doméstico, monetário e financeiro, não é? O que significa, paulatinamente, perder controle sobre a moeda chinesa. O que me parece que não vai acontecer, isso não está, a meu juízo, na rota do chinês, da China. A soberania monetária é um dos pilares da estratégia chinesa de desenvolvimento. Não me parece que eles queiram arriscar essa soberania monetária e não me parece que eles venham a fazer isso no futuro próximo, em nenhum momento. Não é? Por isso eu aposto nessa outra via, que seria revolucionária, seria uma confrontação aos mercados financeiros internacionais, porque, é claro, há países que não podem optar por não aderir. Os americanos, inclusive, podem fazer pressões, como essa semana a Janet Yellen, secretária do Tesouro americana, ameaçou frontalmente. Né? Os americanos parecem cada vez mais dispostos a fazer ameaças veladas ou não tão veladas, né? Para aqueles que não se alinharem aos seus projetos, né? E às suas perspectivas de mundo. Mas, veja, é uma luta inglória. Por quê? Porque a proposta chinesa seria: venha aderir ao nosso projeto de crescimento e desenvolvimento, né? Que me parece ser uma proposta vencedora nesse momento e irrefutável, incontornável, inclusive no caso de muitos países, né? Inclusive países que são incondicionalmente aliados aos americanos desde a Segunda Guerra, como a Itália, por exemplo, que não cresce desde o século XX, final do século XX. Né, em termos reais. Será que a Itália não seria a primeira a aderir a isso? Sem dúvida nenhuma, assim como a Argentina acabou de fazê-lo, etc. É uma proposta muito atrativa, atraente e bastante diferente da que domina hoje. Né? Mas então, Márcio e Lício, obrigado pela presença. Já fica o convite de novo para a gente continuar nesse mesmo assunto, tá? Então, ouvintes, a gente vai entrar nesse mesmo tema no próximo programa que o Márcio e o Lício vierem. Queria agradecer a presença de todas e todos. Curtam o nosso canal, espalhem nas suas redes sociais e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, Lício. Tchau, Adriano. Tchau. What your country can do